A frustração pela derrota para o Del Valle na final da Sul-Americana não contaminou o futebol de São Paulo, que ostenta aproveitamento semelhante ao do Palmeiras, líder do Brasileirão, nas 6 rodadas após a final disputada em Córdoba, na Argentina. A vitória sobre o Atlético Goianiense na última quinta-feira no Morumbi foi a 4ª nesse período, em que o São Paulo também empatou com o Palmeiras e foi derrotado pelo Botafogo. Os 13 pontos conquistados em 6 jogos fizeram o São Paulo escalar a tabela de classificação e se colocar como candidato ao G6 do Brasileirão, o grupo que deve ficar com vagas diretas na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Buscar um lugar no principal torneio do continente sempre foi a meta principal da equipe na temporada, com a possibilidade de conquistar um título ou da Sul-Americana, que também classifica o campeão para a Libertadores. O técnico Rogério Ceni passou a priorizar a Copa e a escalar reservas no Brasileirão. A decisão fez com que o time caísse na classificação. Na ressaca da derrota em Córdoba, as condições do São Paulo como candidato ao G8 foram colocadas em dúvidas, mas a equipe se recuperou rapidamente. No primeiro jogo após a decisão da Sul-Americana, o São Paulo venceu o América Mineiro fora de casa, depois foi derrotado em casa pelo Botafogo e empatou contra o Palmeiras fora de casa e venceu o Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense. A sequência empurrou o São Paulo para cima na 8ª posição, agora com 50 pontos, só um a menos do que o Atlético Paranaense, o 6º colocado. Com 4 jogos restantes, o São Paulo joga contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira no Morumbi, duelo direto por uma vaga na Libertadores contra o Fluminense fora de casa e recebe o Internacional no Morumbi e termina o Brasileirão em Goiânia contra o Goiás. O técnico Rogério Ceni repetiu a defesa com Rafinha, Luizão e Léo nas últimas 3 partidas do São Paulo, mas é possível que nenhum dos 3 jogadores esteja no Morumbi para a próxima temporada. A formação foi utilizada pela primeira vez contra o Coritiba, quando o setor estava desfalcado de Diego Costa, Miranda, Ferrarese e Beraldo. O técnico gostou e manteve contra a Juventude e Atlético Goianiense, mesmo com as voltas de Ferrarese e Beraldo. Há o risco, porém, de que os atuais titulares não possam ser escalados em 2023. O lateral Rafinha, que vem sendo utilizado na defesa, tem contrato até o fim do ano. Apesar do otimismo do São Paulo e do jogador em renovar o contrato, ainda não há uma definição. Já Léo, por outro lado, ainda tem contrato até o fim de 2024, mas ele está na mira do Angers da França. O clube europeu fez uma oferta em agosto, mas foi recusada pelo jogador. A expectativa é de que os franceses façam uma nova oferta no fim da temporada, dessa vez tende a convencer o jogador. Já Luizão, formado na base do São Paulo, deve se despedir no fim de janeiro, quando termina seu contrato. O zagueiro tem sido especulado em clubes ingleses e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, nesta terça-feira no Morumbi pelo Brasileirão, Rogério Ceni não deve ter mais nenhum reforço para a zaga, ao menos que não possa começar a partida. Com 50 pontos, o São Paulo é o 8º colocado do Brasileirão, com 1 ponto a menos que o Atlético Mineiro. O técnico Gustavo Alfaro do Equador pediu ao São Paulo que o zagueiro Arboleda fosse liberado para terminar a recuperação de uma lesão no pé esquerdo sob os cuidados de sua comissão técnica. O jogador viajou na última segunda-feira. Segundo informou o São Paulo, Alfaro fez a solicitação diretamente ao técnico Rogério Ceni, que consentiu. O jogador ficará em seu país até a apresentação dos convocados, caso ele esteja de fato na lista. Arboleda estava cotado
para ser relacionado para o jogo desta terça-feira contra o Atlético Mineiro no Morumbi, válido pelo Brasileirão. O jogador passou por uma cirurgia em junho para corrigir uma lesão no pé e desde então não voltou ao time. Rogério Ceni tinha a intenção de levá-lo ao jogo e dar algumas chances durante as 4 partidas restantes, justamente para Arboleda ser convocado para a Copa do Mundo. Um fisioterapeuta da seleção do Equador acompanhou o jogador na última semana durante as atividades no CT de São Paulo. O São Paulo já tem um reforço definido para a próxima temporada, mas o nome não é dos maiores agrados dentro do clube, o volante Lisieiro. Isso porque o Internacional comunicou à diretoria de São Paulo que não vai ficar com o jogador para 2023. Conforme o lance revelou, o objetivo do Internacional era pressionar o São Paulo a aceitar uma redução no valor fixado de 3 milhões de euros, cerca de 15,2 milhões, por 50% dos direitos econômicos para ficar com o jogador. Sem acerto entre as partes, os gaúchos decidiram abrir mão de Lisieiro e colaborou à decisão do técnico Mano Menezes, que pediu outras opções para o setor. Em 10 meses, Lisieiro disputou 28 das 58 partidas até aqui entre Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. Lisieiro foi titular em 14 oportunidades, ou seja, metade dos jogos que fez pelo clube. Emprestado pelo São Paulo até o fim do ano, Lisieiro entrou em campo pela última vez pelo Internacional na vitória por 1-0 sobre o Botafogo em 16 de outubro. Desde então, sequer foi relacionado para os 2 duelos seguintes contra Coritiba e Ceará. Lisieiro tem contrato com o São Paulo até o fim de 2023. A partir do meio do ano, ele pode negociar um pré-contrato com outro clube que esteja interessado, mas o objetivo de São Paulo é encontrar um interessado antes, já que ele não faz parte dos planos do técnico Rogério Ceni para o ano que vem.